E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, falando tudo sobre a classificação do nosso Verdão para a semifinal da Libertadores, galera. Palmeiras derrota o River Plate no placar de 3-1, com 2 gols de Flaco Lopes e um de Vitor Roque. E o agregado ficou de 5-2 para o nosso Verdão, galera. O adversário do Palmeiras sai hoje do confronto de LDU e São Paulo. LDU que ganhou o primeiro jogo no placar de 2-0. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Tudo bom, Renata? Boa tarde a você, bem-vinda. Tudo bem, Rizek? Tudo ótimo. Boa tarde ao Eric, ao Ramon. Hoje estou aqui para homenagear a Leila Pereira neste look que provavelmente não vale a mesma coisa que o look que ela estava ontem, que ela apresentou lá para o pessoal da GETV. Mas, em homenagem a ela, o nosso figurino preparou aqui Tô brincando, gente. É por acaso uma coincidência. Mas tô na estica. Exato, vale a pena ver o vídeo dela falando do look dela, que é muito mais caro, com certeza, do que esse. Mas acho que o trabalho de Leila Pereira, de Abel Ferreira, que transformam o Palmeiras nessa máquina de Libertadores, merece ser falado, exaltado. E acho que, para mim, ontem deixou claro que os papéis na Libertadores se inverteram, né? Se na minha época de infância, nos anos 90, a gente pegava os times argentinos e tremia e falava, meu Deus, como é que a gente vai fazer para passar desses times? E quando passava, comemorava muito. A situação se inverteu. Hoje, os grandes temidos na Libertadores são os times brasileiros e acho que o Palmeiras, como assim, talvez o que era o Boca e River lá na década de 90, que a gente falava, nossa, pegou Boca, pegou River, não vai conseguir vencer lá, não vai conseguir, é muito difícil passar. Eu acho que o Palmeiras está se tornando esse elemento na Copa Libertadores da América. 5 semifinais de Abel Ferreira com o Palmeiras em 6 possíveis. É impressionante. É impressionante mesmo. E, cara, o Palmeiras está 10 jogos sem perder. 10 jogos, desde o Ceará. O Flamengo está 11, o Palmeiras está 10. Desses 10 jogos, 9 a partir do Universitário, 4-0, são com a dupla Flaco e Vitor Roque. Eu quero trazer esse número para debater durante o programa, porque depois da Copa do Mundo, o Abel foi xingado de burro por boa parte da própria torcida no estádio. A gente decretou que o Vitor Roque foi um fracasso, não valia o que o Palmeiras pagou. E nada como a paciência quando você tem uma comissão técnica dessa qualidade e um elenco dessa qualidade. As coisas se encaixaram. Nesses 9 jogos, o desempenho do Vitor Roque e do Flaco é absurdo. O Palmeiras marcou 22 gols, dá uma média de 2,4 para o time que só ganhava de 1-0. Passou a ser o time das goleadas e só tomou 5. Ele segue muito bem defensivamente. E cada vez mais forte ofensivamente. E com muita gente jogando bem, né? Gustavo Gomes voltou a jogar o que jogava nos seus melhores momentos. O Piquerez segue jogando muito bem. Evangelista. O Felipe Anderson ontem para mim fez um jogaço. Vitor Roque, Flaco. O time tá muito bem. Tá encrenca pegar o Palmeiras, hein? Fala, Ramon. Boa tarde. Bem-vindo à seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde. Rei, Eric, quem tá com a gente. Grande noite de Libertadores ontem. Especialmente para o senhor Abel Ferreira, que mais uma vez provou ser um baita de um técnico. A gente vai falar daqui a pouco, mas eu gostei muito da fala dele sobre ele ter sido chamado de burro. Isso me pegou bastante. Hoje no futebol, a gente está muito assim, se ganha é bom, se perde não serve, é bagre. Se ganha, ganhou, mas por quê? Poderia ter feito isso, ter feito aquilo. A gente tem que valorizar mais os bons trabalhos, a inteligência tática, o estudo de cada treinador que aqui está no nosso futebol. E ontem o Abel mais uma vez provou que ele tem muito repertório e consegue fazer esse Palmeiras ser, como está aí, imponente. E como diz o hino, foi mais difícil do que a gente imaginava. Pelo menos aquilo que debatemos no programa de ontem. O jogo se apresentou, podemos rodar os melhores momentos, o jogo se apresentou por competência do River, né, na primeira etapa, mais difícil do que imaginavas. Não é? O River abre o placar e assim, jogando muito bem em São Paulo, né? Eu acho que, não sei se imaginava, sabe, Rizek? Porque eu acho que, principalmente eu comparo o cenário de 2020. 2020, o Palmeiras foi super impositivo, 3-0 lá na Argentina e volta aqui. A gente fala, bom, acabou, né? Acabou a disputa. E aí sim, o Palmeiras passou sufoco. O torcedor palmeirense, que foi aquele jogo, temeu a vaga não ficar com o Palmeiras. Eu acho que ontem
Não sei se em algum momento o torcedor de fato falou, putz, será? O primeiro tempo, claro, foi mais tenso, porque o primeiro gol do River... Olha essa chance de fazer 2-0. Essa chance, exato. Se ele dá uma cavadinha por cima do Everton... Porque o que acontece, Zé, é que o primeiro gol ele vem rápido, e isso desestabiliza emocionalmente o time. Mas o segundo tempo foi muito do Palmeiras. Foi muito, assim, corrigiu o que estava de problema, entendeu os espaços que o jogo apresentava, principalmente pelos lados. E aí o Palmeiras dominou, assim... Cara, mesmo se não saísse aquele pênalti ali naquele momento final, em que o Palmeiras faz o 2-1 para depois fazer o 3-1... Cara, não tava parecendo que o River ia conseguir ultrapassar o Palmeiras. E a gente não pode esquecer, porque às vezes a gente olha... E esse goleiro que é histórico, ele não foi bem na soma dos dois jogos, né, o Armani? Ainda que... Nesse lance, talvez ele pudesse ter feito alguma coisa melhor, ainda que eu acho que a defesa também, deixar o Vitor Roque subir sozinho ali... Sim, concordo. Né? Mas o que eu acho é que, assim, às vezes a gente coloca o time brasileiro que está se impondo mesmo e o Palmeiras é um time de muita qualidade, a gente acha, beleza, vai atropelar todo mundo. Mas é o River Plate e é o River Plate do Marcelo Gallardo, que é um grande treinador. Então, eu acho que a análise que o Abel faz na coletiva ela é muito fiel ao que foi o jogo. Ele fala dos 4 tempos, foi um jogo equilibrado, em que o Palmeiras foi muito melhor no primeiro tempo do primeiro jogo e o River foi melhor no segundo tempo. No Allianz, foi o primeiro tempo do River e o segundo do Palmeiras e passou quem mereceu. E eu acho que é exatamente isso. Passou quem mereceu, quem era o melhor time e quem produziu até para fazer mais gols. Agora, além de tudo que a Rê já falou, e eu concordo, o Acunha ter terminado o jogo praticamente é um absurdo também. Muito do jogo ter ficado no limite até esse pênalti era pro River ter perdido um jogador no começo do segundo. O cara saiu distribuindo cabeçada, pisão e ficou no jogo. Assim, já tá o Érico falando de arbitragem. Porque, assim, é uma parte importante do jogo e a gente tá deixando de lado, cara. O cartão vermelho que o cara dá exato, e depois tira. A arbitragem ontem foi horrorosa também, horrorosa, sem critério nenhum. O River Plate guerreando, transformou o jogo, levou o jogo para esse terreno, porque eles sabiam que na bola era muito mais difícil e contou com a conivência do juiz, enfim. Então, passou o Palmeiras no agregado 5-2, hoje a distância realmente do Palmeiras para o River é de 5-2 mesmo. É um time muito melhor, um time muito mais bem preparado. O Gallardo, desde que voltou para o River Plate, ele não conseguiu fazer esse time jogar. E olha, o River Plate, se você tirar os times brasileiros que gastam mais, na América do Sul o River investiu pra caramba, repatriou 3, 4 campeões mundiais com a Argentina. É um time caro para os padrões argentinos, bem caro. É um time que hoje no Brasil estaria numa faixa ali de top 5 de investimento também, o River Plate. Então, a gente não está falando assim, de um pobrezinho, como é o Estudiantes, por exemplo, como é o Lanús, por exemplo. É um time de investimento brasileiro e rendimento argentino. Exato. Que ele gastou que é brasileiro, mas não sobressai e joga na média de outros times argentinos. Se a gente for comparar com LDU, Lanús, Estudiantes, esses outros times que estão guerreando com os times brasileiros nas competições sul-americanas, Bolívar com o Atlético, enfim, o River está muito acima disso. E o Gallardo, essa segunda passagem do Gallardo até aqui, ela é bem ruim, bem decepcionante para quem já foi o Gallardo dirigindo o River Plate. Mas fora isso, o Palmeiras está num viés de alta muito importante nessa altura da temporada, né? Esse viés de alta, ele pode ser medido pelos jogos da dupla Vitor Roque e Flaco. Né? O Palmeiras, como eu disse, está invicto a 10. Essa sequência invicta começou numa vitória contra o Ceará. Mas quando você olha os 9 jogos em que eles atuaram juntos, dá uma olhada no impacto deles nas atuações do Palmeiras. Então, o primeiro jogo é contra o Universitário. O Vitor Roque, 4-0. O Vitor Roque marca um gol, dá uma assistência e o Flaco faz 2 gols. Depois, o jogo seguinte é contra o Botafogo. O Vitor Roque dá uma assistência, foi gol do Felipe Anderson naquela vitória. Aí 0-0 contra o Universitário, não precisou dos 2. 3-0 contra o Sport. 2 assistências do Vitor Roque, 2 gols do Flaco, outro gol foi do Gustavo Gomes. Aí empate com o Corinthians na Neoquímica Arena, 1 gol do Vitor Roque, foi de pênalti esse gol. Aí os 4-1 contra o Internacional com 3 gols do Vitor Roque. 3 gols dele. Aí 2-1, o jogo da ida, 1 gol do Vitor Roque, uma assistência do Flaco. O outro gol foi do Gustavo Gomes. Aí vem os 4-1 contra o Fortaleza. Eles não marcaram, jogaram 20 minutos aproximadamente, pouco mais de 20 minutos.
O Andreas Pereira marcou 2 gols nesse dia, o Sousa marcou outro e o Veiga marcou outro. Eles saíram do banco, não precisou deles naquele dia. E ontem, um gol do Vitor Roque, 2 do Flaco. Com isso, nesses 9 jogos, o Vitor Roque soma 9 gols e 4 assistências. E o Flaco soma 6 gols e 1 assistência. 7, né? Vitor Roque, 7, né? 7 gols, desculpa. 7 gols e 4 assistências. 11 participações em gols em 9 jogos. E o Flaco, 6 gols e 1 assistência. Então, assim, é uma dupla, Isso dá 18 participações diretas em gol, né? E dos em 9 22, jogos, então a cada jogo eles participam de 2 gols. Perfeito. Dos 22 que o Palmeiras marcou. É impressionante. Agora, posso só acrescentar um jogo? Claro. Eu estava tentando aqui ver quando que foi. Palmeiras e Ceará. Foi 2-1. Foi a primeira vez que eles jogaram juntos, só que não como titulares. No segundo tempo. Um gol de um, outro gol de outro. Que é o jogo que começa a sequência. Exatamente, A gente são pegou 10. o primeiro jogo em que eles passaram a ser escalados como titulares. Na dupla de ataque. E a sequência começa justamente contra o E Universitário. O jogo anterior é a vitória de 2-1. E para contribuir com essa evolução, né, tirando o jogo de ontem, é um Palmeiras que fez 13 gols no primeiro tempo. Então, assim, já começa muito forte o Palmeiras, né? Os seus jogos. Claro que tem um desempenho individual e coletivo desses 2 jogadores que, na minha opinião, vem se tornando uma dupla quase que imbatível nesses últimos 9 jogos, né? As participações, os números em gols falam por si só. Mas o suporte coletivo também, Rizek. A gente tem que pontar o Lucas Evangelista, que com a chegada do Andrés ele foi muito questionado. Vai sair o Lucas, porque vem crescendo de uma forma espetacular. O Everton segue importantíssimo. O Gustavo Gomes, para mim, voltou a jogar o melhor dele. O Piquerez, o ano inteiro do Piquerez é excelente. Desde a volta da lesão. O Evangelista, desde que começou a jogar, bem. E vem crescendo muito. O Felipe Anderson tá jogando muito bem também, cara. Ontem ele foi fundamental para segurar a bola no meio campo. É que ele faz um trabalho meio sujo jogando no futebol. Muito bem. E aí não aparece ontem para mim, o craque do jogo, assim, foi eleito o Vitor Roque pela questão do gol e tudo, mas para mim o Lucas Evangelista ontem mandou no jogo, cara. Mandou no jogo. Ele controla. Marcou, criou, deu suporte. O Andrés ficou meio encaixotado na marcação do River Plate, então aí o Lucas é que vinha de trás controlando. Assim, jogou muita bola e não é surpresa, porque esse rapaz já no Bragantino, né, no Red Bull Bragantino, ele já vinha chamando a atenção, né? Ele chama a atenção desde a base, né? Acho que a base do São Paulo, se eu não me engano, ele é muito bom. Por que tá tanto tempo ali? Por que tá tanto tempo ali? O Palmeiras foi e pegou. Não, e você viu que ele falou, o Abel fala que foi atrás dele quando o Abel ainda estava no Braga e ele jogava no Estoril. Então, assim, é um jogador que ele queria contar há muito tempo. E é um jogador muito completo que nesse futebol moderno, que você precisa de meio-campista, que saiba tocar, ter qualidade com bola no pé e, ao mesmo tempo, tenha vigor físico e leitura de jogo para marcar, cara, é um jogador excepcional, sabe? Só que, às vezes, Rizek, eu acho que é muito a coisa da paciência, sabe? Porque às vezes as pessoas querem que o jogador chegue, ainda mais numa engrenagem como é a do Palmeiras, que anda, né? Há muito tempo ela anda, né? Por mais que em alguns momentos ela saia dos trilhos, o Abel sempre consegue trazê-la de volta para os trilhos. E aí o jogador que chega num time que já está, né, entrosado, ele não vai chegar e no dia seguinte, fora o Andreas Pereira. Era a exceção nesse caso. Logo na estreia já chegou. Esse aí chegou se a gente parar para pensar que o Palmeiras não tem o Paulinho. Exato, é isso. Só que talvez tenha sido um dos maiores investimentos de um time brasileiro nos últimos tempos. Esse mesmo time que perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil estava sendo massacrado. Estava sendo massacrado. O Abel foi chamado de burro, gente, não é ano passado. É assim, faz 10 jogos. E ele falou sobre Entendeu? isso. Aliás, agora, essa palavra citada pela Renata, para mim também, a paciência, que está bastante fora de moda hoje em dia. Vamos lembrar, quando chegou o Flaco, a primeira coisa que o Abel pediu foi paciência. O Flaco custou 10 milhões de dólares, a época era um investimento pesado e demorou para ele engrenar. O Vitor Roque vinha de um período muito ruim no futebol espanhol, né? Dispensado pelo Barcelona, não vingou no Betis, volta para o Brasil e demorou, cara. Assim, mais do que eu imaginava, para ele jogar aquilo que a gente sabe que ele joga. Eu cheguei até a questionar, será que ele é aquilo que a gente realmente sempre viu dele? O Palmeiras, mesmo ali em dia com os resultados, né, vice-paulista, quartas de final da Copa do Mundo, nas cabeças do brasileiro, não estava jogando bem quando o Abel foi xingado de burro. E aí você tem 2 eliminações para o seu maior rival, pesado, né? Nunca tinha acontecido na história do derby, né? O Palmeiras cair para 2 mata-matas contra o Corinthians, aconteceu nesse ano. Só que aí vem essa palavra, paciência. Quem teve paciência, né, esperou a coisa se encaixar, quando você tem um bom técnico, um bom time, a coisa andou. Por outro lado, agora fazendo um paralelo com o Renato, que não soube lidar com isso, não quis e foi embora,
Me parece que hoje lutar contra isso é dar murro em ponta de faca. O mundo está assim. Então, reclamar que a rede social é um lugar onde se espalha ódio, intolerância, que é tudo para ontem, me parece brigar contra algo que é inexorável. A vida está assim, cara, e isso se reflete no comportamento de arquibancada. Se você não está disposto a lidar com isso, eu acho difícil sobreviver no futebol de hoje, em qualquer ramo de atividade, praticamente, em que você se expõe publicamente. Porque a vida está assim, cara. Mas você pode ter o direito de ir para casa, como claro, o Renato como fez o Renato. Perfeito. Eu acho que assim, Beleza. é muito autêntico até. Beleza. Você não quer, vai embora para casa mesmo, assim. Mas eu acho que o mais importante nesse processo, a Rê abriu o programa falando da Leila, e eu acho que ela é muito importante nesse processo todo do Abel. Por quê? A gente já viu várias entrevistas do Abel. O Abel, ele por mais que fale de coração quente, cabeça fria, ele é um cara sanguíneo, né? Ele é um cara que muitas vezes vai com o fígado. E ela, me parece ser, até pela vida que ela tem como empresária, de ter o passo atrás, para ter calma, para ter sossego, para ter a palavra certa na hora certa. E ontem ele elogiou ela, falando assim que nunca teve uma líder como ele tem no Palmeiras na figura da presidenta Leila Pereira. Então, eu acho que nesse combo todo da paciência com o Abel Ferreira, eu acho que ela é uma parte muito importante nesse processo. Muito importante. Até porque boa parte das críticas ao Abel, não todas, claro, mas boa parte, elas têm motivação política. Isso contra ela. Eu vou entrar nesse assunto agora. Exato, né? O clube está rompido com a principal organizada. É isso. E boa parte dessas críticas vem da principal organizada para atingir a direção. Você já viu um dirigente ceder, né? Claro, claro. Na verdade, claro. Você vê mais o dirigente ceder do que Claro. propriamente respaldar. E eu acho que ela é muito firme, muito firme. Tanto que, assim, boa parte do estádio, inclusive, vai à organizada quando ela xingava Exato. o Abel. É isso. Né? Então, assim, teve no essa Palmeiras ainda há dicotomia, um né? componente político. Mas, enfim, o cara foi chamado de burro e não esquece. Não estou dizendo que é fácil você ser chamado de burro por dezenas de milhares de pessoas, mas me parece só inevitável que isso vai acontecer com qualquer profissional que trabalha aqui no Brasil, inclusive o maior treinador da história do Palmeiras. Mas aí tem que haver o respeito, né, Rizek? É esse ponto que eu ia entrar. O futebol está assim. Todo mundo é rotulado como bagre. Se perde, não serve, é horrível. Não sabe treinar, não sabe chutar uma bola, não sabe cruzar, não sabe marcar. Se ganha, sempre tem um porquê. Nunca se elogia um trabalho longevo como o do Abel. Se tem um respeito, como o Eric citou, da Leila, de ser ponta firme, de segurar a bronca, os seus diretores também, o Anderson Barros, um cara muito importante, que é muito frio também, muito sensato nas suas decisões, é porque acredita no trabalho que é desenvolvido lá dentro. E um trabalho de muito tempo, ele vai passar por instabilidades. Ele vai ser um sobe e desce. O Palmeiras é mais estável do que instável. Só que quando vem essa instabilidade, ocorre o que aconteceu. Da brecha política, para a oposição querer atingir. E como é que vai atingir o Palmeiras hoje? Xingando o treinador. E posso falar uma outra, aproveitando esse gancho? Eu acho que tem um conjunto de coisas para o Palmeiras dar certo e ser hoje um dos principais clubes brasileiros, né, no continente. É impressionante. O Palmeiras foi semifinal, como a gente falou no começo do programa, né? De 6 edições de Libertadores, 5 está na semifinal. Então é um clube que não era protagonista assim de Libertadores. Ele hoje é o principal protagonista, exatamente. Então, só que essa transformação... O domínio de Flamengo e Palmeiras já existe. Não, sim. Já está colocado. Sim, mas, Claro, mas o meu ponto é que o diferencial para mim do Palmeiras, eu falei aqui na semana passada sobre o Felipe Luiz e o Flamengo, se isso se mantiver, né, essa qualidade de trabalho. Eu acho que o Felipe Luiz tem potencial de fazer o que o Palmeiras consegue fazer com o Abel. E eu acho que o Palmeiras ainda tem um diferencial de uma presidente que consegue blindar o elenco. Porque assim, Rizek, pode puxar todos os últimos anos. Sempre tem, setembro, agosto, uma crise do Palmeiras. Porque é quando acontece alguma eliminação. Porque nenhum clube brasileiro... Sei lá quando foi a última vez, talvez, o Cruzeiro, que ganhou as três competições. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas nem não acontece. Não, ano, não. Sei. Ganhou a Copa do Brasil. Não aconteceu, né? Exato. É. Então, assim, não 2003. acontece isso. Isso não acontece. Então, naturalmente, uma eliminação vai acontecer. Sim. E quando acontece essa eliminação, seja para Palmeiras ou para Flamengo, há uma crise. O Flamengo normalmente lida com as suas crises, demitindo seus técnicos e recomeçando o trabalho. O Palmeiras consegue uma estabilidade com o Abel, claro, porque ele ganha, mas também porque, por exemplo, quando cai agora contra o Corinthians, e foi um baque essa eliminação
contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Abel citou ontem. A Leila Pereira reuniu staff, jogadores, todo mundo, a gente não sabe o que ela disse, mas imagino eu que no momento em que estava todo mundo colocando o Palmeiras para baixo, ela deve ter lembrado o Palmeiras da grandeza, que não é porque ela foi eliminado pelo maior rival em 2 confrontos de Copa do Brasil que acabou essa grandeza. Crise, ela falou que queria renovar com o Abel. Sim. Ela falou que queria renovar. O Abel é um símbolo da gestão. Sim, e eu acho que é uma forma de blindar o elenco, entendeu? Porque quanto mais você deixa a crise entrar, mais ela cresce e aí você precisa tomar atitude. Qual é a atitude? Né? Ah, beleza, vou ter que demitir o treinador, vou vender aqui, vou sair com os jogadores aqui que não servem mais. O Palmeiras, eu acho que consegue blindar de uma certa forma dessa turbulência, quando a turbulência acontece do lado de fora, para que ele continue, para que ele tenha condições de se reerguer. E ano após ano, quando tem a crise da eliminação, o Abel reinventa o Palmeiras. Agora, eu acho que tem dois títulos. A retocou na questão do Flamengo e do Palmeiras, de como cada um lida. Eu acho que tem uma visão muito particular. O Palmeiras entende que o Abel é o principal protagonista desse sucesso de 5, 6 anos. Ele conquistou isso. E o Flamengo entende, pelas últimas gestões, de que o elenco é o principal protagonista. De que, independentemente do técnico que está ali, o elenco vai fazer o time ganhar. Vai fazer o time ser campeão. E o Palmeiras entende que, para ser campeão, precisa do Abel. Então, no Flamengo, o técnico ele é mais dispensável e no Palmeiras o técnico é indispensável. Mas acho que é uma visão de cada um, eu acho. Mas acho que, na real, você precisa do conjunto dando certo. Sim. E se você não permitir que o conjunto... Eu estou tentando entender por que cada clube toma as suas decisões. Essa crise foi uma loucura, porque assim, o Palmeiras... A crise, ela aconteceu por uma loucura, razão... mas é um derby, né? Exato. Ela aconteceu por uma razão que é a razão do fato do futebol ser desse tamanho, a rivalidade. Né? A rivalidade é o combustível do futebol. Perdeu 2 mata-mata para o Corinthians, porque o Palmeiras tinha a melhor campanha já da sua história em pontos corridos. Palmeiras tinha sido quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, um bom resultado. Estava próximo ali dos líderes no Brasileiro, vivo na Libertadores com a melhor campanha da fase de grupos. Então é uma crise que teve a ver com o derby e com a parte política do clube, né? Assim, tentaram, só que ela durou muito pouco, porque aí o time começou a engatar a sequência. A gente pode rodar mais alguns dados do momento do Palmeiras. O time engatou uma sequência absurda, não perde há 10 partidas, somando a Libertadores e Brasileiro, o Flamengo não perde há 11. Então, assim, o time está muito bem. E aquele sentimento de que o Palmeiras era o time que não dava goleada, que só ganhava de 1-0, também foi pulverizado. Há um novo Palmeiras na praça, que ganha de 4 do Fortaleza, de 4 do Inter, 4 do Universitário, que faz 5 gols em 2 jogos contra o River Plate no mata-mata de Libertadores. Há um novo Palmeiras na praça, Ramon, jogando um futebol que muito se cobrou, que fosse mais encantador, mais insinuante, e esse futebol chegou. E o que fez chegar, né, a essa evolução de ser um futebol encantador, claro, né, o elenco recheado de jogadores de muita qualidade, mas no momento que o Palmeiras vivia esse momento de instabilidade, dessa cobrança de um desempenho melhor no campo, ele vencia o jogo, que é o mais importante no final das contas, que aí dá margem ao Abel de chegar na coletiva e blindar o elenco. O fulano não conseguiu desempenhar o que desempenhava, mas venceu, fez o gol, marcou bem, conseguiu ajudar o time taticamente de uma forma que compensasse o péssimo desempenho ou o mau desempenho individual. Então, assim, até pegando o gancho de comparação do Flamengo e Palmeiras que o Eric trouxe, eu vejo no Palmeiras uma blindagem ao elenco totalmente. A gente não vê nenhum jogador do Palmeiras exposto. Do lado do Flamengo a gente já vê uma exposição maior dos atletas. Então, assim, essa diferença de blindagem do Palmeiras faz com que nos momentos de crise centralize no Abel. E aí ele sabe fazer muito bem, puxar a coisa para ele e ele resolver. E para o grupo de jogador, falando do Palmeiras, cara, é muito importante. Porque eles sabem que eles vão oscilar. E na oscilação eles vão ser jogados ao público. O Abel vai blindar, vai chamar para ele, a presidente vai chamar para ela e vai conseguir blindar esse elenco das coisas que vem da parte externa. O Abel falou ontem, agora eu não me lembro o número de jogadores. Eu acho que era o número de jogadores que saíram ao longo desse tempo com ele. Porque eu acho que é um exercício interessante de se fazer. Até pegar Esse ano, certamente, Palmeiras. foi o ano que mais transformou. Não, total. Né? E o Palmeiras que entrou em campo lá em 2020 contra o River e esse Palmeiras aqui. São outros perfis. E olha como ele consegue fabricar novos protagonistas. Porque tem alguns caras que ainda estão no elenco. O Rafael Veiga era um dos grandes protagonistas. Hoje é um reserva do Palmeiras e em algum momento você vê uma crise absoluta porque o Rafael Veiga é reserva?
Eu acho É que um jogador de altíssima qualidade. segue- Permaneceram o Everton e o que Gustavo foi- Gomes como titulares, Só. né? Né? Exato. Eu nem o Piquerez era o Vina até na época. Então, mas É, os outros protagonistas, eles não estão no banco. Sim. Se você transformar entre aspas, né? Porque aconteceu, o Rafael Veiga virou banco porque outros jogadores estão jogando melhor. E, ao mesmo tempo, isso não virou uma crise. E eu acho que o Palmeiras consegue fazer essa mudança no elenco de uma forma muito suave. Assim. Sim. Você não vê... Tipo, o Marcos Rocha, um jogador dos mais vencedores da história do Palmeiras. O Palmeiras já entendia que o ciclo dele no clube já estava encerrado. E foi feita uma transição, ele saiu, está no Grêmio, até jogando bem e tal. E assim foi com o Felipe Melo, que hoje está aqui com a gente, foi com o Davidson, Zé foi com outros Rafael. jogadores. Zé Rafael. Mike. O Mike foi para o Santos. Você vai conseguindo mudar o perfil do elenco de uma forma suave, não é abrupto, tá? Vou mandar 10 embora, vou em 10 e aí você tem que remontar. Vai montando aos pouquinhos, aqui vai tirando um aqui, tira um ali, você traz um cara mais jovem para já ir fazendo sombra. O Carlos Miguel com o Everton já é um processo de construção também de um novo goleiro. Não estou querendo tirar o Everton do Palmeiras, mas o Palmeiras já está pensando daqui a 2, 3 anos no Carlos Miguel em relação ao Everton, como foi com o Everton com o Fernando Praz, por exemplo. Então, a coisa no Palmeiras ela é planejada. Ela não é feita por acaso ou da vontade da Leila. Ela acorda e fala, hoje vamos contratar 2 laterais porque os nossos não servem mais. A coisa tem processo, ela tem um porquê de acontecer. Agora, às vezes, a bola bate na trave e sai, bate na trave e entra. Acontece no futebol. O Palmeiras pode ter na semifinal um clássico paulista contra o São Paulo. E aí, vai ter uma nova turbulência se por acaso não der certo contra o São Paulo? Com certeza. Eu Seriam também acho. 3 eliminações para um rival, com certeza. Então assim, não dá pra viver nessa maré assim de... Mas com né? certeza, se pegar o São Paulo e cair, óbvio que vai ter um terremoto, né? E novamente, sabe o que vai acontecer? É. A Leila vai falar assim, vai dar mais 2 anos pro Abel. Ela não vai dar mais 1 ano, ela vai dar mais 2. Perfeito, mas eu acho Né? que Tá tudo certo. isso... E tá certa ela, Tudo claro. E como também acho que, cara, eu não condeno o torcedor que fica louco quando perde um derby. Futebol é isso, cara. Mas assim, tem limite. Futebol é isso, tem tudo limite, bem, mas tem assim, limite. não tendo violência, não tendo Não, crime. não. Futebol, Com mas certeza. geralmente na Agora, o internet existe lance muitos crimes, do, você de sabe chamar o Abel de burro depois de 5 anos. Pedir a saída o cara dele é ganhando tudo que ele inacreditável, cara. ganhou. É Isso aqui inacreditável. vai envelhecer mal, tá, Rizek? Eu tô te falando que daqui 20 certeza. anos a gente vai estar aqui falando assim, olha, o maior Palmeiras da história foi com o Abel Ferreira. Mas, Esse cara foi ó, chamado de burro e todo mundo fala, Mas, quê? Como assim o cara ganhou também tudo isso? acho que tá na história do Palmeiras esse tipo de situação. O torcedor do Palmeiras tem esse orgulho de ser a mais cri-cri do Brasil. Então, Luiz Felipe Scolari cunhou o termo turma do amendoim, porque enchiam a paciência dele e ele ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, eliminou o Corinthians, depois foi vice da Libertadores. Até a chegada do Abel, eu acho que ele era, se não o maior, um dos grandes. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!